da nossa aula. Oh, mais gente pedindo para entrar. Ai, meu pai. Professor, o que são protozoários? Me explique. Oi. O que são protozoários? Vamos falar sobre isso. Eu achei que alguém tinha... Então, vou voltar aqui para a apresentação. Não sei se tiver alguém desesperado, sem conseguir entrar e eu não ouvir, aí vocês se comunicam com eles e eu interrompo a aula, então. Então, gente, vamos hoje começar a falar dos animais, né? Então, quando a gente começa a falar dos animais, nós começamos pelos animais mais simples, digamos assim, simples, porque são os mais primitivos. Ó, meu Deus, será que é necessário eu esperar mais um pouco alguém entrar? Cadê? Desse aí é aquela coisa, depender da situação. Vai colocar o peso comigo dentro, não, o piso comigo dentro. Então, vamos lá. Porque é só um pedacinho, porque o que parece que é cozinha. Vai lá ficar com o papai. Então, eu ainda vou comprar os móveis básicos, né? Vamos lá, deixa eu... Saiu uma ligação, mano. Então, os protozoários são justamente esse grupo de animais mais primitivos formados por uma única célula, né? E o seu arcabouço nos dá essa propriedade de dizer, né, proto, de primitivos, e zoários, que vem de zoon, animais, né? Então, aqui a definição, né, que Melissa perguntou, então o termo protozoário deriva da palavra em latim proto, que é de primitivo ou primeiro, e zoon, que é animal. Então, a gente ligando essa conexão da formação dessa palavra, então a gente fala que é um animal primitivo, né? Então, por que a gente diz que é animal? Porque eles são, a sua forma de alimentação é heterotrófica. Eles não produzem o seu próprio alimento, apesar deles terem esse arcabouço mais simples, né? E a diferença aí entre para vocês analisar, né, essa comparação do que é ter em mente, né, a diferença de um organismo procariota e um eucariota. Nós vamos estar vendo isso, né, os organismos que vamos estar estudando, né? Então, o eucariota, vocês já devem ter estudado isso desde a escola, para estudar para o Enem, né? Então, os eucariotas vão ter aquele arcabouço, então o núcleo vai ser individualizado por uma membrana, e o procarioto, seu material genético, ele não vai estar protegido por uma membrana, o que ocorre nos eucariontes. Tem que sair de novo aqui, que esse povo... E aqui nós temos alguns exemplos de protozoários, de organismos que a gente chama de protozoários, que são os procariotos que não têm esse núcleo individualizado por uma membrana. Aliás, eu troquei, gente, perdão. Os protozoários, eles são eucariontes, que têm esse núcleo individualizado por uma membrana. Então, só que eles são uma única célula. Nós, por exemplo, seres humanos, somos multicelulares. E somos formados por várias células, e as células têm funções diferentes e diferenciam, e essas células formam tecidos, né, e esses tecidos formam órgãos. Só que esses animais mais primitivos, que nós chamamos de protozoários,
e eles são eucariontes, eles são uma única célula. Tá? E essa única célula que precisa fazer todas essas funcionalidades para o organismo sobreviver, né? Desde de reproduzir, desde encontrar alimento. Então, numa única célula, várias estratégias precisam ser desenvolvidas para esse animal conseguir sobreviver, né? Então, apresento-lhes os protozoários, que são organismos formados por uma única célula, e essa célula eucarionte. Lá vai eu autorizar a liberação de mais gente atrasada. Professor, o que é eucarionte? Eu já esqueci. Então, vamos lá, vamos voltar para o slide lá, né? Eu acho que eu passei muito rápido, de fato. Então, aqui, ó, temos um eucariota, que é um eucarionte, e um procariota, que também podemos chamar de procarionte. Então, nós estamos agora nos protozoários falando dos organismos eucariota, que são os eucariontes, que possuem um núcleo com a membrana, com uma membrana individualizada que protege esse material genético que está no núcleo, né, no nucleolo, perdão, né? E o procariota, ele não tem esse material genético individualizado por uma membrana, não tem as organelas que o eucarionte possui, que é como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá? Que mais? Lisossomos, tá? Então, é um animal que tem essas características, a célula tem essas especializações, mas o animal é composto por uma única célula, com todo esse arcabouço aí. Eu coloquei procariota para vocês diferenciarem o que é um eucarionte e um procarionte, tá? O que nós estamos tratando aqui nessa aula é o eucarionte. Deu para entender? O eucarionte pode dizer que é mais complexo. É mais complexo comparado ao procariota, que é um organismo mais simples. Mais simples ainda por não ter o núcleo individualizado, né? Então, dentre essa galerinha aqui, nós temos aqui como exemplo, formados por uma única célula. Então, paramécio, a giardia, o balantídeo, a ameba, o tripanossoma, né, que dá a doença de Chagas, por exemplo, a giardia, que é um protozoário endoparasita, que afeta o intestino, né? O paramécio, ele é de vida livre, então tem aqueles que são de vida livre, estão aqueles que têm um hábito de vida parasitário, né? Então, as suas contribuições biológicas para eles conseguirem viver neste mundo aqui, nesses ambientes, né? Então, eles precisaram desenvolver uma série de especializações intracelulares, tá? Desde mitocôndrias, complexo de Golgi, como eles vão se locomover, se vão ser por movimentos de pseudópodes, ou através de cílios e flagelos, tá? Então, cada grupo que a gente vai ver, sarcomastigófora, os apicomplexos, então, eles desenvolveram diferentes estratégias para sobreviver, uma vez que eles são a única célula, né? Então, eles precisavam desenvolver especialidades biológicas para eles se manter nesse planeta. Então, divisão de trabalhos entre células, uma contribuição biológica que houve, né? Então, essa conexão, precisa ter conexões entre essas, dentro da célula, né? Cada célula de um eucarionte, desse unicelular, precisou desenvolver estratégias
de divisão de trabalho, caso eles vivam de uma forma mutualista ou simbiose, que a sua vivência está correlacionada ou inteiramente conectada com outro ser vivo. Então, a reprodução assexuada, que nós vamos ver, né, ou por brotamento, ou por fissão binária. Reprodução sexual, verdadeira, que é com a produção de gametas. E as respostas dos protozoários aos estímulos desse ambiente, desde os mais simples, foram primordiais dentre essas contribuições biológicas para a sua sobrevivência. Né? Então, representam os mais simples reflexos e instintos. Então, eles conseguem, através dessa membrana plasmática que eles detêm, né? Então, essa membrana, ela tem uma complexidade, digamos assim, que eles conseguem identificar pequenos estímulos do ambiente, seja a possibilidade de um alimento, ou diferenças de pH, de temperatura que não esteja adequada para eles ali, ou mesmo a busca para encontrar o seu parasita, se ele for um endoparasita, por exemplo. Então, há uma única célula que desenvolveu todas essas estratégias para esses protozoários estarem aqui. Né? A presença de uma carapaça similar a um exoesqueleto de animais que eles têm para um momento adverso, que é o encistamento, por exemplo, que eles desenvolvem, que protegem dessas flutuações do ambiente, ou quando não tem algo favorável para a sua sobrevivência, então eles têm essas estratégias, nessa carapaça que se forma, principalmente no cisto, né, que é o produto biológico, antes dele se desenvolver da forma adulta para a infecção. Né? Então, eles detêm todos os tipos de nutrição, tá? Desde vida livre, saprófita, né? Até de parasitas. Tá? Vida livre é os saprófitas, que eles adquirem os seus nutrientes ali do ambiente. Seus meios de locomoção, eles foram desenvolvidos, que nós vamos ver, desde pseudópodes, cílios, flagelos. A sua distribuição é cosmopolita, ou seja, onde quer que exista vida, eles vão estar lá. Eles são adaptáveis facilmente em diversos locais, né? Por isso que a gente diz que eles têm uma ampla distribuição. Oi. A maioria dos protozoários são parasitas? Não. A maioria são de vida livre. Só que a gente acaba, nos nossos estudos, enfatizando mais os endoparasitas, né? Deixa eu ver, o fone só está, acho que está descarregado. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês os de vida livre e os parasitas. Mas, assim, a maioria, eles são de vida livre. Só que... é vida livre? Que ele, digamos assim, de uma forma mais simples de dizer, eles eles se nutrem dos nutrientes que estão ali disponíveis no ambiente. Né? Não de forma comensal. O que é comensal? Quando somente um se beneficia daquele produto, mas que não necessariamente ele faz mal ao outro animal ou ser vivo que seja, ou que seja de forma de benefício mútuo, então mutualista, então ambos se beneficiam,
como a Entamoeba coli, que está no nosso intestino, mas que ela não nos faz mal. Então, quando vocês fazem um exame de fezes, todo mundo já deve ter feito alguma vez na sua vida, vocês viram lá no resultado do exame Entamoeba coli. A gente que não conhece se assusta. Ai, meu Deus, eu estou cheio de bicho dentro de mim, meu pai do céu. Mas, no caso da Entamoeba coli ser identificada no exame de fezes, é super normal. Normal é não ter Entamoeba coli, porque ela vive Eita, está descarregando. Uma coisa. Porque ela vive em situação de mutualismo, simbiose, perdão, no nosso... Não, mutualismo. Mutualismo é quando ambos podem viver independentes, né? Então, ela se alimenta, ela se beneficia ali do nosso organismo e nós também nos beneficiamos dela, que ela trabalha no nosso... auxilia no metabolismo do nosso organismo, no fluxo no funcionamento do nosso intestino, né? Então, nem todos, quer dizer, não é a maioria que vive e se nutre de forma parasitária, né? Deu para entender, Marissa? Sim. Ótimo. Então, também os protozoários, para eles viverem, né, ter essa distribuição, eles precisam de um ambiente úmido, né? Todo ser vivo ele precisa de água, né? A água é geral para poder viver, nem que seja uma quantidade pequena, né, microscópica até, mas que eles precisam dessa umidade para viver nos diferentes possibilidades de habitats. E tendo essa umidade, eles podem viver no ambiente marinho, de água doce, no solo, em lugares com presença de matéria orgânica em decomposição. Eles também são parceiros na natureza, no processo de decomposição da matéria orgânica, né? Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma, que é a lei da termodinâmica. Então, quem está participando também desse processo de decomposição da matéria orgânica, tanto de plantas como dos animais, também são os protozoários, e são esses de vida livre, tá? Aí, o modo de vida, nós podemos encontrar, né, diferentes modos de vida dos protozoários, que eles podem viver de forma sesses, que é fixo em um local, ou eles podem ser livre nadantes, que eles se locomovem. Também existem aqueles que são, a grande parte deles, que vivem no plâncton. O que é isso? O plâncton são aqueles organismos que não conseguem vencer a força da correnteza. Se a correnteza está indo para um lado, eles vão junto. Eles não têm o poder de natação para vencer a correnteza. Então, eles são organismos planctônicos. E nesse grupo dos organismos planctônicos estão os protozoários, tá? Eles são livres nadantes, mas eles vivem ali no plâncton, tá bom? Existem espécies que já foram identificadas que a sua origem vai de mais de 100 milhões de anos atrás, né? A adaptabilidade deles às diferentes possibilidades e intempéries do meio ambiente varia bastante. Existem espécies com baixas amplitudes, seja amplitude térmica, amplitude de pH, amplitude de tipos de solo, tipos salinas, e a gente pode afirmar que cada organismo vai ter o seu arcabouço biológico de sobrevivência, e varia bastante. Acredita-se que muitas das espécies de protozoários ainda carecem de serem descobertas e descritas, por conta do seu tamanho, né? Boa parte deles não são visíveis a olho nu. E em relação
economia da natureza, a parte econômica, né, dos estudos, os benefícios, o conhecimento desses organismos. Então, o que é que eles podem nos favorecer, né? De acordo com estudos, já se verificou que formam gigantescos depósitos no sedimento oceânico. Mais à frente a gente vai conhecer um protozoário chamado de foraminífero, né, que quando ele tem uma carapaça, que quando ele... Eita, meu fone de ouvido está descarregado, eu fico aqui variando. Que quando esse organismo morre, a sua carapaça, ela se adere ao sedimento oceânico, formando longos depósitos, né? Então, esses sedimentos oceânicos são depósitos também desses foraminíferos, esse exoesqueleto que eles têm, que vai lá se agregando ao longo do tempo. Várias espécies vivem em simbiose ou mutualismo, ou de forma comensal, quando só um deles se beneficiam ali do processo de nutrição, por exemplo, e o parasitismo, que é o que a gente, quando fala de parasita, a gente já sabe que é um organismo que vive às expensas do outro, prejudicando-o, né? Podendo até causar a morte. Professor, o que é simbiose? Simbiose é que eu falei agora há pouco, né? Simbiose é quando dois organismos, eles vivem, a sua forma de sobrevivência são interdependentes. Eles não conseguem viver em separado, eles precisam viver em conjunto, em associação, para ambos conseguir sobreviver. Como o exemplo aqui dessa figura do meio, do cupim. No intestino do cupim vive o protozoário do gênero Trichoninfa. E esse protozoário que vive no intestino do cupim que auxilia a quebrar a madeira que ele se alimenta. Meu Deus do céu, está descarregado. Olha. Auxilia ele a quebrar a molécula da celulose. Eita, meu pai, descarregou de vez. Gente, silêncio aqui, meu esposo, o carregador. O som vai ficar meio eco, porque o meu microfone descarregou a bateria, mas vocês estão me ouvindo tranquilo? Pedi aqui silêncio geral para vocês me ouvirem, viu? Então é isso. O cupim, ele tem no seu intestino esse protozoário do gênero Trichoninfa, que auxilia no processo da quebra da celulose quando ele está ali comendo a madeirinha, né? E ambos, tanto o cupim como o protozoário, não conseguem viver sem esse consórcio, tá? Sem esse modo de vida operante. Então, isso é estar em simbiose. Aí, quando é mutualismo, eles podem estar vivendo nessa forma de parceria. No entanto, se eles resolverem brigar, é uma forma mais de falar, né, claro, né, quiserem viver separadamente, eles podem fazer esse divórcio. E eles vão poder viver de boa, cada um com a sua vida. E esse é o mutualismo. Deu para entender a diferença de simbiose e mutualismo, gente? Foi clara? Sim, eu ia dizer que era a mesma coisa. Oi? Antes de a senhora explicar, eu já ia dizer assim, então, simbiose praticamente é mutualismo, né? Mas tem essa diferença. Sim, a diferença é essa, que mutualismo eles podem se divorciar. Bota aí, mutualismo tem divórcio, simbiose não tem divórcio. Pronto. E até que a morte os separe, né, professora, a simbiose. É isso mesmo, pronto, simbiose, até que a morte os separe. E o que é comensalismo, que eu não escutei? E o comensal é que
é uma associação em que somente um deles se beneficiam. Mas, ao mesmo tempo, esse que está sendo beneficiado, ele não prejudica o outro, tá? Deu para entender? Legal. Então, por exemplo, o tubarão, ele sempre é acompanhado por um peixinho chamado rêmora, né? E para onde o tubarão vai, esse peixinho rêmora vai atrás. E esse peixinho rêmora fica comendo os restinhos do alimento do tubarão. Quando ele abocanha lá, a presa dele, tudo vai caindo os restos de alimento desse alimento do tubarão, né? Vai caindo os restinhos e a rêmora vai ali se aproveitando e comendo. Só que se a rêmora quiser ir embora dali e não viver mais do lado do tubarão, a rêmora pode ir embora sem nenhum problema. Ela não está prejudicando o tubarão. Ela está se beneficiando, mas ela não está trazendo prejuízo nenhum para o tubarão. Deu para entender? Sim. Esse é uma situação de comensalismo. E parasitismo é isso que a gente já fala, né? Que um se beneficia e prejudica o organismo que está sendo parasitado. Sim, aí tem aqui a Entamoeba coli, ela é simbiótica. E agora? A Entamoeba coli é simbiose, tá, gente? Simbiose, que ela vive em simbiose no intestino dos seres Da humanos. doença das Chagas, professora. Entamoeba coli? Não, estou falando um exemplo. A doença de Chagas é parasitismo, né? Só que como é interno, a gente chama de endoparasita. Aí é. A gente vai ver agora. Aí aqui, ó, a galerinha dos protozoários que são endoparasitas, né? Temos aí a Entamoeba histolítica. Se for a coli, se vocês virem a coli no exame de fezes de vocês, tudo bem, tudo de boa. Agora, se vocês verem a Entamoeba histolítica, tremo a espinha, porque tem que tomar remédio, senão vai dar aquelas cólicas. Meu Deus, vai ser uma dor, uma diarreia, né? Da mesma maneira, as giardia intestinalis, ou giardia lamblia, tá? Tá aí a fotinha dela do lado. Cryptosporidium homineus, Cryptosporidium parvum, Cystoisospora belli, Microsporidia, Blastocystis hominis. Aí são tudo de parasito dos seres humanos, tá, gente? Balantidium coli, Ciclospore, Caetanensis, eita, agora não foi, Caetanensis, e os comensais, aqui eu botei aqui separado embaixo, Entolimax nana e Entamoeba coli. Eita, eu falei errado, Entamoeba coli é comensal. Comensal. A professora... Ó, minha esposa aqui já está dizendo que eu 3-0. Foi bem isso. Ele já está dizendo aqui, gente. Ele fica aqui do meu lado, aí fica falando as coisas, aí eu... O número que eu falei, eu vou sair daqui. Ele disse aqui que é um 3-0 não, gente. 3-0 não. E aí desses alunos não aprendem a falar essas coisas todas. Eu quero ver. Então, gente, aí para vocês conhecerem a imagem de cada um, né? Como eles não têm não são visíveis a olho nu, então essas imagens que eu estou mostrando para vocês é através do microscópio eletrônico de varredura, tá? A maioria delas. Então, a Entamoeba histolítica, olha ela aí, o Cryptosporidium hominis, em diferentes fases de desenvolvimento deles,
de fissão, de formação do ovo. Aqui a Cistoisosporo belli, tá? Como o formato que ela é ingerida, né? O oocisto, esporozoário oocisto, a forma que ela é excretada, encistado, né? Então, nesse formato de oocisto. E aqui, nessas letrinhas aqui, as diferentes fases de desenvolvimento quando a reprodução ocorre assexuada no ducto biliar e no intestino da pessoa parasitada e quando e onde ocorre a reprodução sexuada. Então, ele tem duas fases, tem a reprodução assexuada, que é sem divisão, sem união de gametas, e a assexuada, que ocorre a união de gametas, ou singamia, tá? Em outros órgãos, né? Outros órgãos estão o encistamento em que é monogamético, né? Então, com um gameta só, que aí, nesse processo de divisão celular e sexuado, né, que ocorre, então, há essa junção desses gametas para formar o indivíduo adulto. Aqui o microsporide, bem bonitinho essas proteínas que ficam paralelo à membrana plasmática, né? E aqui são as organelas dele, né? Então, tubo polar, deixa eu botar aqui, tubo polar, filamento polar de proteínas, os ribossomos aqui em vermelho, em amarelo o nucleoide. Aqui é a camada proteica, né? Exosporide, né? Então, eles têm esse exoesqueleto aqui, que lembram que ele faz o encistamento em momentos de intempéries, o tempo não está bom, ou escassez de nutrientes, tá? Enfim. Então, aqui a plasmalema, que fica aqui logo em verde. Então, são os recursos que eles desenvolvem para sobreviver. São só uma única célula. Eles têm que se virar em tudo nessa única célula. Para sobreviver, para se reproduzir. Se ele é parasita, para parasitar, para encontrar o seu parasita. Veja que vida difícil. Então, eles precisaram desenvolver toda uma complexidade para poder sobreviver. Blastocystis hominis, olha ele aí, né? Então, ele fica em todas as partes do intestino, ele se localiza aqui, né? E aqui nessa imagem, o protozoário na sua forma simples de célula, né? Célula simples no organismo, então eles desde a forma simples até eles se locomovendo por pseudópodas, tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui é o Balantidium coli, em destaque, né? Pegou esse recorte, como ele é, composição com os vacúolos, né? O trofozoito, que é a forma infectante do Balantidium coli. Aqui outro, Ciclospora caetanensis, com as suas diferentes fases, né, desde ovo até ocorrendo a sua divisão por fissão, né?
Vocês estão me ouvindo, gente? De vez em quando fale alguma coisa para eu ter certeza que eu não estou falando sozinha, tá? É porque a senhora Tá só certo. tá mostrando, aí não tô com dúvida, não. Ah, tá bom. Eu estou mostrando para vocês conhecerem, né, cada um desses grupos, aqueles que a gente enfatiza mais por serem A gente parasitas, está né? ouvindo, professor, só está prestando atenção. Tá bom, tá certo. Então, aí, como a gente está vendo, está conhecendo, alguns grupos, eles têm a reprodução tanto assexuada como sexuada, tá? Com a formação de gametas, assexuada e com a junção de gametas. Eles têm essa capacidade. Na verdade, eles precisam ter essas duas possibilidades por conta do modo de vida deles e eles terem uma única célula. Então, boa parte deles se utilizam dessa estratégia em pelo menos uma fase de seu desenvolvimento, essencialmente aqueles endoparasitas. Em relação à forma e à função, então, como a gente já começou a ver, né, então, as estruturas e a fisiologia das células desses protozoários, em geral, são semelhantes, né? Só muda alguns formatos, o local que está aquela organela, né? Mas, em geral, eles são semelhantes, cada célula deles são semelhantes às células dos organismos multicelulares. A diferença é que eles são só uma única célula. E eles têm que se virar nos 30 dessa única célula. Quanto às formas, a gente vai encontrar, né, já vimos aí algumas imagens, uma diversidade de formas, habitats, que é um lugar que eles podem viver, desenvolver, reproduzir. O que eles se alimentam também varia bastante. Vamos ver protozoários que se alimentam de outros protozoários, né? Então, varia bastante. E aqui, ó, outro exemplo com forma e função, né, da Acanthamoeba palestinensis, né? Então, observem que ela tem essa membrana plasmática com esses pseudópodos, que são falsos pés, em que auxilia a se locomover. Mas observe nesse recorte da célula que ela possui o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, vacúolo alimentar, que vai digerir esses nutrientes que ela absorve, tem as mitocôndrias, responsável pela respiração da célula, produção de energia, tem aí o núcleo individualizado com seu material genético contido dentro do nucleóide, e em B é o seu cisto. Observem que o cisto, lembra aquele que eu falei para vocês do encistamento? Então, tenho aqui, ó, essa capa que a gente chama de parede do cisto, que vai ser dividida em exocisto e endocisto. Essa capa protege contra ressecamento, contra mudanças bruscas de temperatura, de pH. Por isso que, muitas vezes, quando a gente vai tomar remédio para endoparasitas, a gente precisa repetir a dose para aguardar esses cistos nascerem, né, se desenvolver, eclodir, e sair dessa carapaça aí, dessa parede do cisto, para aí sim o medicamento atingir e matar esse endoparasita, justamente por conta dessa forma encistada, que muitos protozoários têm. E aqui da locomoção, das formas de locomoção, eu vou mostrar para vocês esses modos operantes deles, dos protozoários. Então, meu café já está esfriando. Então, os protozoários, eles podem se locomover por cílios e flagelos e por pseudópodos, basicamente. Tá? Então,
Oi. Por que são falsos pés? Então, porque assim, essa membrana plasmática, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, pronto. Porque essa membrana plasmática, ela, por um fluxo de potenciais de energia, né, de bicarbonato e potássio, que são polos de energia negativa, negativa e positiva, então auxilia essa membrana plasmática, ela se locomove, formando um tipo de chafariz que a gente chama de falsos pés, porque é assim que ela se locomove, mas que não necessariamente é um pé, né? Mas é a forma que a ameba se locomove quando ela está ativa, né? Então, forma um fluxo de corrente, né, em partes da ameba, quando ela identifica por sinais químicos que existe um alimento, né? Então ela vai lá, se locomove e engloba esse alimento, né? Então ela precisa desses falsos pés, que é esse movimento de fluxo de corrente. Eita, meu pai. Movimento desse fluxo de corrente para ela se locomover para chegar até o alimento e depois para envolver esse alimento e englobar, que aí ela se fecha, deixa eu ver, pronto, aqui, ó. Ela se fecha, ela vai lá, minha comidinha, aí vai lá, se movimenta nesses movimentos amebóides, olha aqui, de cima para baixo. Aí ela vai se locomovendo, vai ver o alimento, aí vai, envolve, e aqui essa membrana, ela engloba e se fecha, e o alimento fica dentro. Então, por isso que é chamado de falsos pés, porque é como se fosse um pé que vai se movendo. Aqui voltando. E a outra forma deles se locomoverem são os cílios e flagelos, tá? Então, nessa imagem aí, são tanto os cílios como os flagelos são estruturas similares, mesmo quando analisadas através de microscopia eletrônica, de varredura, que eles são formados por 9 pares de túbulos, mais um túbulo central. Se a gente fizer um recorte num cílio desses aqui, dessa foto aqui, pegar um cílio desse, fazer um recorte, o que é que tem dentro? Tem microtúbulos. São 9 pares de microtúbulos, que a gente chama de axonema, né? Esse arcabouço aí a gente chama de axonema, que tem esses microtúbulos, 9 pares de microtúbulos e um par de túbulos central. E cada cílio e flagelo é envolto por membrana plasmática. E aí, ó, o recortezinho de como é que fica, tá? E esses microtúbulos é que auxiliam no movimento de deslocamento desse protozoário. Então, os microtúbulos periféricos prolongam-se interiormente por uma curta distância para compor duas de cada uma das tríades no cinetossomo, que é esse arcabouço aí, tá? Então, o cinetossomo, que está em A, nessa figura aqui, tá? Cada conjunto desse aqui a gente chama de cinetossomo, tá? O cílio, aqui é o flagelo em separado, e o arcabouço todo é um cinetossomo, tá? E são vários cílios, como vocês viram aqui nessa imagem, e alguns organismos têm só cílios, outros só têm um flagelo e outros têm os dois. Vai variar de grupo para grupo, tá? E aqui a ameba, que se locomove por pseudópodes, que eu já mostrei para vocês, né, que tem forma esse
chafariz, uma espécie de chafariz com refluxo, a plasmalema, ou membrana plasmática, que é o que se desloca para haver formação desse falso pé, né? Esse tubo, forma-se como se fosse um tubo, um chafariz, né? Então, e tem essa capa hialina que a gente chama, né? Quando tem esse pseudópolis, então forma uma espécie de capa hialina. E aqui tem as denominações, né? A zona periférica, o eixo axial, que forma esse fluxo de corrente, e aí ele vai se locomovendo. Que a gente chama, nessas setinhas aqui, de corrente endoplasmática. E aqui os vacúolos alimentares, só aguardando a comidinha chegar para ela se alimentar. Aqui o vacúolo contrátil, que quando a célula está túrgida, que está com muito líquido, então esses vacúolos contráteis fazem esse controle de água dentro da célula e expulsa. Através de quê? Do movimento da membrana plasmática, que ela faz esse fluxo de corrente e libera. E quanto à excreção e osmorregulação? A osmorregulação, eu já mostrei para vocês, é através do vacúolo contrátil, que esse vacúolo contrátil, ele vai controlando essa água que está dentro, né? Então, quando aqui está o citoplasma, que é a foto cinzinha, né? Aqui o vacúolo contrátil, então tem uma diferença de potencial aí. Então, de modo que essa diferença de potencial, a água entra e o bicarbonato, a HCO3- e o próton e os prótons, H+, fazem esse controle de entrada e saída da água, né? Então, como o controle é absorver a água em excesso dentro da célula, então esse vacúolo vai enchendo e enchendo até ficar túrgido. Quando ele fica assim, cheio, aí tem uma abertura na membrana plasmática, ou plasmalema, e libera essa água para a parte externa. E assim a célula vai controlando e se mantendo estável no processo, né? E da mesma forma, aqui é para a água. Então, da mesma forma similar ocorre quando é um vacúolo alimentar, né? Então, o que o vacúolo alimentar não absorveu de nutrientes para as necessidades da célula, vai ocorrer que, depois de realizar a digestão, as excretas vão ser expelidas dessa mesma maneira. Então, vai haver uma abertura na membrana plasmática e excreção desse material não digerido. É o cocô da célula, né? Cocô do protozoário. Cocô do protozoário vai ser através desse vacúolo contrátil. E tem diferentes formas de nutrição. Então, observem aí, alguns protozoários se alimentam de outros. Esses aqui são essencialmente de vida a amoeba, que se alimenta de outro organismo, tem os que se alimentam de nutrientes que estão disponíveis no ambiente, né? Então, codociga, então, de vida livre, tá? E tem os eles são predadores também, tá? A reprodução ocorre de forma sexuada e assexuada. A assexuada ocorre largamente entre os protozoários. É importante frisar que eles não têm desenvolvimento embrionário, tá? E, como a gente viu nas imagens anteriores, eles... O que é desenvolvimento embrionário, professora? Para formar um embrião. Eles não formam embrião.
Eles não formam embrião. Quando tem a reprodução sexuada, há união de gametas, mas não há formação de embrião. Já corre para desenvolver a célula para formar já um organismo, né? Que é uma célula, não tem um embrião, tá? Aí eles se reproduzem por fissão, que é uma assexuada, que aí temos aí a arcélia, euglifa, tripanossoma, tá? E euglena. Então, forma de fissão, que eles se repartem em dois e cada um vai para o seu lado. Se formam dois organismos independentes. E tem também o brotamento, que sai os brotinhos, tá? Um organismo libera pequenos serzinhos, digamos assim, né, deles, e que é o que a gente chama de broto, sai o broto. E aí esse broto cresce e já é o outro animal. E os processos sexuais, que, embora todos eles se reproduzem de forma sexuada, alguns deles também se reproduzem de forma sexuada, né, entre os protozoários que a gente está mostrando aqui. Então, que ocorre essa recombinação gênica, que é a união dos gametas. Por quê, professora? Porque eles são... porque eles têm a opção de ser assexuado, que eles podem se reproduzir sozinhos. Então, por que eles vão buscar uma forma sexuada? Então, tá aqui o segredo, a resposta, a necessidade de recombinação genética, né? Então, quando fica só nesse negócio de reprodução assexuada, só saem indivíduos exatamente iguais, só cópia. E não passa a ter variabilidade genética. Então, a recombinação genética torna-se importante, né? Então, se eles acham lá um outro protozoário da mesma espécie, eles vão buscar se recombinar, ter reprodução sexuada, para haver recombinação de gametas e ter essa mistura de genes, digamos assim, tá? No caso, isso ajuda na adaptação também, né? Sim, vai que aquele outro tem uma adaptação, uma característica, né? Porque não é porque é da mesma espécie, e eles sendo da mesma espécie não necessariamente são iguais, né, geneticamente. Então, às vezes, aquele organismo, ao longo do tempo, se adaptou a predar melhor aquele organismo. Então, nesse cruzamento sexuado aí, então, os descendentes vão passar, logicamente, a ter essa característica favorável, né? Porque, como a gente viu ao longo das nossas aulas, tem todo um processo evolutivo, né, ao longo do tempo, e que vai estar relacionado à adaptação, né? E os protozoários não fogem a essa regra. Então, ao longo do tempo, eles continuam evoluindo para conseguir permanecer aqui nesse planeta Terra. Então, eles precisam constantemente estar evoluindo e se adaptando às novas mudanças e características para permanecer aqui. E somente aqueles que têm as características favoráveis a permanecer naquele ambiente acabam permanecendo. Aqueles com características desfavoráveis, eles são literalmente eliminados ao longo do tempo. É basicamente assim a vida, né? E aí, nesses processos sexuais, nós temos as definições de isogameta, quando todos os gametas parecem iguais, iso, igual, né, gametas iguais, que é a assexuada, né? A anisogameta, ou singamia, quando ocorre dois tipos diferentes de gametas. E a singamia é essa, né, reprodução sexuada,
aqui não está singamia, né, que eu estou falando, a gente vai ver mais na frente, mas eu já estou dizendo, singamia é quando na reprodução sexuada ocorre a união de gametas, espermatozoide e o ovócito, tá? Que são os 2 gametas, cada um é um gameta. E sobre o encistamento e desencistamento, o que deflagra esse processo? Então, ainda é um enigma, sabe? O que é que deflagra isso? Então, acredita-se que é uma mudança brusca de temperatura ou quando há escassez de alimento e que e esse protozoário tem esse encistamento, que é uma barreira praticamente inviolável para matar, digamos assim, e destruir esse material genético, tá? Então, da maneira como são separados do seu meio externo, somente por sua delicada membrana celular externa, parece surpreender que os protozoários possam ser tão bem-sucedidos em habitats frequentemente sujeitos às condições extremamente difíceis. Então, ainda não se tem bem consolidado, é isso, bater o martelo, digamos assim, é isso que determina o encistamento, ainda é situação de análise e estudo, tem as hipóteses, né? Aí as fases reprodutivas, já lembrando aí para vocês, fissão, brotamento e singamia, tá? Eu mostrei nas outras figuras, e aqui as hipóteses do que determina o encistamento. Então, formação de cistos são cíclicas, ocorrem em determinados estágios de vida, né, que a gente viu ao longo da nossa conversa de hoje. Tem gente querendo entrar agora? Não acredito, meu pai do céu. Quem é esse ser humano atrasado? É Bruno. Acho que é porque caiu, professora, a conexão dele. É? Sim. Então, esses processos de formação de cistos cíclicos pode ser uma estratégia de sobrevivência, né? Porque, olha, vejam bem, a gente toma os medicamentos, nós, né? Tomamos tempos e tempos, temos que tomar albendazol, mebendazol, a cada 6 meses a gente precisa estar tomando, é o ideal, tá? Mas a gente sempre precisa repetir a cada 20... meu Deus. Em 21 dias. A gente toma hoje e daqui 21 dias a gente tem que tomar novamente para pegar esse protozoário que antes ele estava no cisto, em formato de cisto. Tá? Então, é uma estratégia de sobrevivência, né, de manutenção, porque se não tomar depois de 21 dias, esses cistos que o medicamento não pegou vão estar lá e vão crescer a todo vapor, é agora, né? Então, são esses estágios de vida de ter encistamento também uma proteção para a manutenção da espécie. Uma pessoa que tomou o medicamento tudo, mas foi desleixado, não cumpriu a regrinha, já era, vai continuar com o protozoário, o endoparasita lá dentro, né? Por isso que é importante a gente estudar e conhecer a biologia de cada espécie. Então, a gente já estudando e já sabendo que as fases cíclicas, né, do desenvolvimento biológico de cada grupo desses de endoparasitas, a gente consegue se proteger melhor e atuar de forma mais eficiente com as medicações, as posologias. Aí, uma outra hipótese do encistamento, na maioria de formas livres, não os endoparasitas, são alterações ambientais, adversas no ambiente, mudanças bruscas de temperatura, escassez de alimento, né? Dessecação, né? Cadê a umidade? Porque eles precisam de umidade, mas esse encistamento o protege durante o tempo, até que essa situação esteja favorável, ele vai lá, desinsista, né? E
e continua sobrevivendo e vivendo, reproduzindo, se alimentando. Né? Então, dessecação, deficiência de alimento, aumento da pressão osmótica do meio, diminuição da concentração de oxigênio desse ambiente, ou mudanças de temperatura ou pH, são fatores que já se verificou, já se analisou, que são momentos que eles insistam. Aí aqui tem os filos, né? Que eu vou falar para vocês, dessas galerinhas aí. O filo Sarcomastigófora, que quem são eles? Inclui os protozoários que são flagelados, os flagelados mastigófora, e os que se movem por pseudópodes são os sarcodina. Tá? Então, a gente vai detalhar cada um deles para vocês conhecerem através de imagens, tá? E as suas características não são mutuamente exclusivas, né? Como a gente viu, né? Alguns organismos vão ter flagelos e cílios, tá? As fases de vida também podem dar variação quanto à sua forma e função, tá? Então, alguns flagelos podem formar pseudópodes e sarcodíneos podem ter estágios de flagelados em seus ciclos de vida. Aí, no subfilo mastigófora, que está dentro do filo Sarcomastigófora, que são os protozoários flagelados. Então, eles podem formar pseudópodes, sendo o seu principal meio de locomoção por um ou mais flagelos. O principal meio de locomoção são pelos flagelos, mas eles podem formar os pseudópodes. E dentre eles, dos mastigófora, eles se dividem em fitoflagelados, na classe Phytomastigóphora, que possuem clorofila e são semelhantes a plantas. Por isso vem aqui fito de vegetal. E zooflagelados, a classe Zoomastigóphora, os quais não possuem clorofila na sua célula, né? E são holozoicos ou saprozoicos, que é que se alimenta de matéria orgânica disponível no ambiente. E eles são semelhantes aos animais. Aí aqui, né, um protozoário que tem essas fases de reprodução sexuada e sexuada, né? O Volvox, né? Então, como eu falei para vocês, cíclicas, né? Momentos cíclicos também ocorrem durante a reprodução. Então, no verão e na primavera, ocorre a reprodução assexuada, quando células reprodutoras diploides dividem-se formando organismos jovens, que permanecem no organismo que a gente chama de mãe, até que eles estejam grandes e saiam por aí para viver e se reproduzir também. E a reprodução sexuada ocorre no outono, quando as células sexuadas haploides, quando a gente chama haploide, é só o N, tá? O N que vai ser ou o espermatozoide ou o óvulo. Então, essas são as células haploides, né? Então, o ovo é fecundado com os 2 gametas, cada um é haploide, espermatozoide e óvulo, formando o zigoto, que então vai sobreviver durante o inverno. E nesse inverno, ele vai se desenvolver em um organismo assexual maduro na primavera. Então, em algumas espécies, os organismos possuem sexos separados do Volvox, tá? Em outras, os óvulos se dividem, né, em células haploides, como os espermatozoides e o óvulo, no mesmo organismo, tá? Então, é uma diversidade muito grande desses protozoários, tá? Então, aqui dentro do Zoomastigófora, temos aqui
alguns exemplos, né? Então, Codociga, Trypanosoma, Triconinfa, Giardia, que a gente já viu. Eu estou repetindo alguns aqui. Tricomonas, Ô, Espirotriconinfa. professora, Oi. vai ter mais assunto não, né? Da prova já tá bom, né? Eu vou dividir, né? Eu acho que eu vou dar para vocês até Mesozoa e Parazoa, aí eu faço a prova, aí o restante é da outra prova, da segunda prova, Que bom. viu? Tá bom, obrigada. Tem muito assunto, é? Ô, gente, é porque é muito assunto. E mais até, professora, misericórdia. Aí aqui o subfilo Sarcodina, que é a ameba, a Moeba proteus, né? Ela é da superclasse Rhizópoda. Essas amebas vivem em pequenos cursos d'água, elas têm vida livre, tá? Em lagoas de água limpas. Professora, a colega tá certa, é muito assunto para a gente estudar para fazer a prova. Deixa eu não ouvir. É muito assunto, professora, para estudar para uma prova. Ah, da prova? É muita Comece a coisa. estudar. Comece a estudar, não acumule em assunto não, viu? É porque é muita coisa, dá um nó na cabeça. É, porque vocês já E tem repararam, muito né? Que nomezinho, cada aula tem muita coisinha. é. Já repararam que cada aula é um capítulo, né? Já. Então, pronto. Então, não acumulem. Então, Ô, a professora, ameba. Oi. a gente pode estudar pelo aquele livro que a senhora passou, né? Pode, pode. Pode sim, mas não fique só no livro, não. Veja na internet, pesquise os nomes. Hoje a gente tem a internet ao nosso favor, tá? Tá bom. Aí, né, como a gente viu, a ameba tem uma forma irregular, não dá para dizer é forma redonda, forma circular, forma de tubo, forma. Não, é uma forma irregular, que ela forma lobópodes. Ah, professora, o que são lobópodes? São os pseudópodes, que a gente pode chamar pseudópodes ou lobópodes ou falsos pés, tá? Então, quando vocês verem lobópodes no conteúdo, no material que vocês lerem, e não ver pseudópodes, saibam que é pseudópodes, que são os falsos pés. Tá? Então, eles são transparentes, a gente consegue ver todo o material genético, porque eles são incolores, e o tamanho são de 250 a 600 micrômetros. Tá? Então, a gente consegue ver no microscópio de luz. Né? Não precisa ser no de varredura, não. Mas dá para ver com o microscópio de luz. Alguns dos Sarcodina, que são os que têm o flagelo. Ô, professora, Fala. vai terminar que horas? Eu quero conversar com a senhora depois. Agora. Ah, Acho tá que esse é certo. o último slide, ou é o penúltimo. E aqui é o Sarcodina, é o foraminífero vivo, né? Na esquerda, né? Esse aqui é o vivo, é um animal marinho, tá? E aqui a sua carapaça, né? Depois que ele morre, né? Uma carapaça calcária, aqui são os flagelos em raios, né? Que eles são calcários. O foraminífero começa com a câmara e à medida que ele cresce, ele vai secretando a sucessão de novas câmaras maiores, continuando esse processo por toda a vida dele, a sua vida. Então, eles são planctônicos e quando eles morrem, forma essa carapaça que compõe os sedimentos oceânicos, né, nos fundos dos oceânicos.
Aí o papel dos sarcodinas é a construção desses depósitos terrestres, né? Então, eles são foraminíferos e radiolários, existem já há mais de 100 milhões de anos, desde o pré-cambriano, deixando esses registros fósseis dessas carapaças, né, que serve de identificação desses organismos, a sua história evolutiva ao longo dos anos, e sabendo-se que eles existem até hoje. Quer comer alguma coisa? Vem cá, filho. E o filo apicomplexa, que eles são todos endoparasitas e seus hospedeiros são encontrados só nos filos animais. E a sua identificação é esse complexo, é um complexo apical que o identifica nesse filo. Cadê ele? Olha aqui, o complexo apical, compondo esse anel polar aqui, esse anel, com conoide, microtúbulos subpeliculares, aqui, micronemas, rhoptrias, é muito nome, né, gente? E o microporo. Então, isso tudo aqui forma o complexo apical, que é o que identifica a espécie. Pronto, vamos. Meu filho fica cantando para que eu termine logo, olha. Então, aqui é o oocisto infeccioso, tá? Aqui é o estágio resistente dele. Que quando ele infecta esse oocisto, ele vai sofrer várias fissões múltiplas e se transformar no zigoto, e aí parte a se desenvolver para partir para a fase de esporozoito, até chegar à fase adulta, tendo esse complexo apical aqui. Será que eu me enganei? Eu achei que ia acabar agora. Falei para a Melissa. Então, aqui o ciclo de vida do Plasmodium vivax, que aí nós vamos ter aí a fase do ciclo sexual, que ocorre dentro do mosquito que infecta, e essa infecção ocorre através da saliva, quando pica, né? Quando o organismo pica, aí vem os esporozoitos, que são injetados, migram para o fígado, então os esporozoitos entram nas células do fígado e sofrem metamorfose, transformando em esquizogonia, sofrendo essa esquizogonia, aí inicia um ciclo assexual aqui, vai, estourando o fígado, libera os mesoítos, então, nas hemácias, nos estágios de hemácia, então, se agregam as células do sangue, né, com o trofozoito dentro dessas hemácias, então tem aqui, se aproveita do hospedeiro para se desenvolver. Então, microgametócitos aqui, aí o inseto, a fêmea, pica de novo para sugar o sangue e reinicia esse processo. Eita. Gil, ele bateu a cabeça. Só um momentinho, gente. Ui. Ai. Ele bateu a cabeça, gente. Desculpa. Aí meu esposo foi ali acudir ele. Então, e esse estágio, ele... Deixa eu... Só um momentinho. Então, vamos finalizar, né, gente? Vocês já estão cansados, meu filho ainda bate a cabeça. Ai. Mas aí, né, passa por uma fase de divisão de ciclo sexual, que no intestino do inseto, com o gameta masculino e o gameta feminino,
E aí, ele pronto para infecção nos gametócitos que são ingeridos novamente na nova picada, que essa é a malária nos seres humanos. Deixa eu ver quantos faltam, vocês já devem estar cansados, né? Deixa eu ver aqui. Quantos falta? Falta o filo ciliófora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slides. E aí, vocês querem que a gente continue só na próxima aula ou querem que eu termine? Por causa da hora, né, de vocês. Termine, professora. Melhor Termino? terminar, professora, porque tem gente que tem ela à noite ainda, eu acho. É, né? Ó, terminar, né? Tô por fora da hora. Deixa eu ver a hora aqui. Ah, são 5h30, né? Dá tempo? Por mim, tudo bem. Pronto, então vamos lá. E o filo ciliófora, que é o grupo que é um dos mais interessantes por conta da vasta variedade de formas que eles detêm, né? Vivem em água doce ou em habitats marinhos. É um grupo mais complexo e especializado dentro das suas características. A maioria deles são de vida livre, então por isso que eu falo para vocês, a maioria dos protozoários não são parasitas, eles são de vida livre. Então, somente alguns são comensais ou parasitas. Em geral, eles são solitários, móveis, imóveis, mas também encontramos categorias de serem sésseis, que são fixos em algum local, e outros que vivem em colônia. A diversidade de formas, né, que são os representantes de ciliados, né? Então, alguns se parecem até com vegetais, no entanto, não são, né, como os Zoltaminium e Epistilis, tá? Eles têm formas variadíssimas. E dentre eles, do ciliófora, o representativo é o paramécio, que são abundantes em lagos e riachos, em ambientes de pouca correnteza, e vão estar lá nas plantas aquáticas, né, naquelas plantinhas aquáticas que fica aquele pouquinho de água, se alimentando da matéria orgânica em decomposição que está ali naquela porção de água, né? Eles têm uma forma similar, parece um chinelo havaiana, né? Um chinelinho havaiana. Então, o tamanho deles vai de 150 a 300 micrômetros de comprimento, da espécie Paramécius caudatum, tendo uma extremidade romba e posterior afiliada. Cadê ele? Olha ele aqui. Não parece um chinelo havaiana? Parece, gente. Então, por conta desse suco oral aqui, que é por onde ele se alimenta, né? Que tem esse suco oral aqui, com citostoma, e aqui, ó, a citofaringe. E logo em seguida, o seu vacúolo alimentar. Esse aqui que parece uma estrelinha é o seu vacúolo contrátil, que a gente já viu, né? Da osmorregulação. E o vacúolo alimentar aqui, que faz a digestão dele, do animal. E aqui a seção aumentada desse vacúolo, do animal, né? O vacúolo contrátil, que controla essa osmorregulação. Então, aqui em detalhe as partezinhas do cílio, os cílios dele, né? Lembra desse cílio? Cada cílio dele, se a gente faz um recorte transversal, a gente vai ver os 9 pares de microtúbulos e o par central, tá?
Ele se divide, a sua reprodução é por fissão binária. Então, observem aqui, então, essa divisão transversal do único indivíduo, onde se duplica o citóstoma, que é a parte oral do organismo. Então, aqui vai, completa essa divisão celular, ele cresce um pouquinho e vira o chinelinho. 2 chinelinhos, já tem um par. Então, 2 paramécios filhos. E eles também, com a reprodução sexuada, lembra? Aqui é a sexuada e aqui é a sexuada. Eles se agregam, né, se conjugam e trocam o material genético, né? Então, resultando em 4 núcleos haploides em cada conjugante. Então, eles realizam essa troca de pronúcleos masculinos e femininos e fundem-se, e os conjugantes, em seguida, eles se separam. E aqui é o questionário para vocês responderem. No capítulo do livro deve estar lá também, mas esse aqui eu já coloquei, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Parar. Cadê? Então é isso, alguém